Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bora, vamos que vamos? Hoje vamos de conteúdo, hoje sem resolução de vestibular. Vamos falar um pouquinho sobre lançamento horizontal. Mas antes de iniciar o conteúdo, considere se inscrever no canal, clica no sininho para você ser notificado dos novos vídeos e compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos divulgar esse conteúdo, vamos ajudar quem precisa, ok? Ao final, se gostar, dê o seu like, dê o seu joinha. Galera, lançamento horizontal. Professor, o que é lançamento horizontal? Pensemos nas palavras que compõem o título dessa aula. Lançamento horizontal. Se você assim se acostumar, prestar atenção nas palavras que aparecem no enunciado, você vai ver que a física não é tão difícil quanto você imagina. Ela chega a ser até intuitiva. Lançamento. Quem fala de lançamento está falando de algo que vai ser arremessado. Vai falar sobre algo que será arremessado. Algo que possuirá uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial é diferente de zero. Ele não parte do repouso. Ele é arremessado, ele é lançado. E o horizontal vem do sentido ao qual esse lançamento ocorrerá. O lançamento se dá na horizontal. Óbvio que para esse perfil ser um movimento a ser estudado neste momento, o chamado lançamento de projéteis, esse objeto não pode estar sobre o solo. Uma vez que ele esteja sobre o solo e lançado horizontalmente, ele só continuaria o seu movimento na horizontal em movimento uniforme caso não houvesse atrito sobre o solo. Aqui, o objeto será lançado a partir de uma certa altura, para que permita-se a ação da gravidade sobre ele. Acompanha comigo, por favor. Quando falamos de lançamento, falamos então de alguém que possui uma velocidade inicial diferente de zero. E esse termo horizontal corresponde, na verdade, ao sentido do lançamento. Isso implica em duas observações iniciais. Primeiro, a velocidade inicial será também chamada de Vx, a componente horizontal da velocidade. E a velocidade inicial em y será igual a zero, uma vez que não há movimento vertical no início. Ele está sendo arremessado horizontalmente. Tamanha a verdade, esse objeto possuirá inicialmente uma velocidade inicial v0. Ah, entendi, professor. É o v0 em x, né? Exatamente. E esse ponto nós vamos chamá-lo de referencial. Professor, por que referencial? Porque tudo que nós mediremos a partir dele. Ah, compreendo. E agora já vai também uma segunda observação que eu quero que você guarde com carinho. Dois combinados teremos daqui para frente. Primeiro, o ponto inicial do movimento, independente de qual seja, será o nosso referencial. E os sentidos iniciais de movimento serão os sentidos positivos. Assim facilitamos nossos cálculos. Se inicialmente o corpo vai para frente, para a direita será positivo. Se inicialmente ele desce, tudo que apontar para baixo será positivo. Ah, compreendo, professor. Você está estabelecendo aí os referenciais, né? Isso. Estou estabelecendo os sinais que nós abordaremos daqui para frente. Então imagine você o seguinte. Este corpinho, a partir desse instante, ficará submetido apenas e exclusivamente à ação da gravidade. Ah, professor, o que eu posso fazer com isso? Por favor, venha aqui comigo. Vamos analisar rapidinho aqui, ó. Imagine este corpinho sob a influência exclusiva da gravidade. Atuará sobre ele, única e exclusivamente, força-peso na vertical para baixo. É a força que a Terra faz sobre ele através do campo gravitacional, certo?
Ah, entendi, professor, mas só tem essa força, não tem mais nenhuma não. Nós não vamos considerar o atrito aqui. Logo, nós podemos dizer que esta força será a força resultante. Eita, professor, que então quer dizer? Quer dizer que eu posso abrir essa expressão e escrever assim: a força resultante que atua sobre este objeto é apenas a força-peso. E a resultante, segundo a lei de Newton, é o produto da massa vezes a aceleração gerada sobre o objeto, bem como a ação do peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Olha o que acontece aqui. O termo m aparece dos dois lados da igualdade. Professor, o que significa isso? Significa que a massa não interfere no nosso estudo. Logo, a aceleração adquirida por este corpinho será única e exclusivamente igual à gravidade, independente da massa do corpinho. Professor, você está querendo me dizer que todo e qualquer objeto que caia sob a ação exclusiva do peso irá adquirir uma aceleração igual à da gravidade? Única e exclusivamente. Logo, eu posso escrever o seguinte: esse corpinho possuirá na vertical para baixo uma aceleração, certo? Ah, entendi, professor. Está aqui, né? Isso. E todo corpo que tem aceleração e ela é constante, descreverá um movimento uniformemente variado, certo? Na horizontal não há força alguma. Se não há força, professor, não há chance de haver uma aceleração. Logo, o movimento descrito será um movimento uniforme. Ah, entendi, professor. Quer dizer que para baixo e para a direita é o nosso movimento inicial? Exato. Então nós já vamos aqui combinar, né? Tudo que apontar para a direita e apontar para baixo leva sinal positivo. Isso. Esse será o nosso segundo combinado sempre. Ok? Tudo bem? Legal. Professor, tá, até aí tudo de boa. Agora, como é que é o negócio? Veja, vem comigo. Este corpinho, ele parte de uma altura em relação ao solo. Tá aqui, ó, que eu chamarei de H máximo. É a altura inicial de partida dele, certo? Ah, entendi, professor. E esse corpinho aí, esse corpinho, ele cairá sob a ação exclusiva da gravidade na vertical para baixo. Professor, a gravidade é uma aceleração, né? Não? Se é uma aceleração, então ele vai descer ganhando velocidade? Isso, ele vai descer ganhando velocidade. Como ele parte do repouso na vertical, caindo sob a ação da gravidade, com velocidade inicial igual a zero, nós temos uma queda livre. Então eu posso interpretar este eixo como se fosse uma queda livre. Veja, no primeiro tempo ele percorreria uma distância d, no segundo tempo ele percorreria uma distância de 3d, no terceiro tempo ele percorreria uma distância equivalente a 5d. Professor, são os deslocamentos sucessivos do gráfico de Galileu, né? Exatamente, né? Agora, na horizontal ele mantém a velocidade constante. Logo, eu posso escrever que ele vai andar uma distância d, no mesmo tempo ele também andará uma distância d, no mesmo tempo ele também andará uma distância d. Ah, professor, ele anda sempre a mesma distância no mesmo tempo, né? Exatamente. Isso tudo porque a velocidade é constante. Agora, esses dois movimentos podem ser estudados independentes, porém simultaneamente. Eles ocorrem ao mesmo tempo. Então eu posso juntar esta posição, que é a posição do primeiro tempo, com esta posição, que também é a do primeiro tempo, e obter a posição real da bolinha. Isso. Se você pegar o segundo tempo, ele já teria descido esta distância e percorrido essa distância na horizontal. Olha onde ele verdadeiramente estaria.
Entendi, professor. E se eu pegar o próximo, então, isso, ó, esta posição na vertical, com esta posição na horizontal, essa seria a posição ocupada por ele. Ah, professor, quer dizer que essas são as posições reais em que ele se encontra? Exato. E se eu unir esses pontos todos, eu tenho aqui a trajetória descrita por esse corpinho, que nada mais é do que a soma das posições ocupadas por ele ao longo de todo o tempo. Ah, entendi, professor. Quer dizer que essa daí, isto, ó, esta aqui que está em verdinho, né, professor? Isso, ela é a nossa trajetória. Pronto. Eita, professor, que eu estou entendendo. Agora vem comigo aqui. Na horizontal, o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, a velocidade é constante. Eu poderia redesenhar essa figura assim, ó. Velocidade constante em x, velocidade constante em x, velocidade constante em x. Pronto. Eita, professor, que esse aqui é o tal do Vx? É. E esse Vx é o mesmo que o V0? Pois é, porque o lançamento horizontal, a velocidade no horizontal se manteve constante. Entendi, professor. Mas e na vertical? Na vertical, a aceleração vai atuar e vai começar a fazer ele ganhar cada vez mais velocidade. Então vem comigo, ó. Aqui ele já terá um pouquinho de velocidade. Ele não tinha antes, né, professor? Não, antes ele não tinha, não. Aqui ele não tem, mas aqui ele já tem um pouquinho. Aqui ele vai ter um tico mais, né, professor? Pois é, né? Porque a aceleração da gravidade vai agindo, sabe como é, né? Vai ganhando velocidade. Ah, entendi, professor. E me diga aí agora o que acontece na última, então. Ah, na última, meu amigo, ó, a velocidade vai ser bem maior, certo? Pronto. Este será o nosso VY. Ah, professor, a velocidade em Y vai crescendo, né? Isso, ela vai crescendo. Aí eu quero te contar o seguinte, ó, vem comigo. Este é o ponto equivalente ao ponto de partida sobre o eixo X. Este é o ponto de chegada ao solo equivalente ao eixo X. A distância medida entre o ponto de lançamento na horizontal e o ponto ao qual ele toca o solo novamente ganhará um nome em especial aqui por nós. Nós chamaremos de ΔX. Ah, porque foi uma variação do espaço sobre o eixo X? Exato. É o ΔS sobre o eixo X. Ele vai aparecer na sua prova com uma perguntinha assim, ó. Qual o alcance máximo nesse lançamento horizontal? Alcance máximo, ele quer saber o que, professor? Ele quer saber o quanto esse corpinho mandou sobre o eixo X, certo? Pois bem. Agora deixa eu te contar mais uma coisinha aqui. Nós já aprendemos soma de vetores. Eu posso somar esses vetores velocidades. Se eu somar esses vetores velocidades, lembra, ó, regra do paralelogramo, né, ó? Ah, entendi, professor. Pode fazer o mesmo? Pode, ó, você pode fazer o mesmo aqui também, tá vendo? Regra do paralelogramo. Professor, até aqui nesse último, isso, ó. Pronto, fizemos. Traçamos a paralela de um no limite do outro, a paralela do outro no limite do um. Sabemos que, da união dessas paralelas, obtemos a resultante. Então, na verdade, vem com o tio aqui, ó. Olha para onde está apontando a velocidade resultante deste corpinho em cada um dos momentos. O senhor chamou de VR aí porque é a velocidade resultante, né? Exato. E aí também tu há de se lembrar, né? Se eu trouxer este vetor para cá, vai ficar VY mais VX. Ah, é verdade, né, professor? E aí, como que eu faço para calcular a velocidade resultante? Ué, tu se lembra? Dois vetores na perpendicular, é só aplicar o teorema do tio Pitt. Eu posso escrever aqui, ó, o vetor velocidade resultante será a soma do vetor Vx mais Vy. Ah, professor, isso daí eu já aprendi na aula de vetores, né? Soma vetorial. Estou somando este vetor com esse vetor e estou obtendo esse. Isso. Mas eu não posso fazer cálculo com essa representação. Tu bem se lembra, né?
Ah, é verdade, professor. Isso aqui, ó, é só uma representação. Isso aqui representa só uma soma vetorial. Eu não posso fazer conta com isso aqui, né? Entendi, professor. Quer dizer que para calcular esse VR, isso, para calcular esse VR, você vai ter que aplicar Pitágoras. Velocidade resultante ao quadrado é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Eita, professor, que foi que eu lembrei, né? Essa notação que o senhor acabou de escrever é a notação escalar, né? Essa daí eu posso fazer continha. Isso, com essa aqui você pode fazer continha. Você pode pôr o valor do Vx, você pode pôr o valor do Vy e calcular a resultante. Pronto. Ah, entendi, professor. Pois bem. E daí agora, como é que a gente vai fazer? Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Nós compreendemos o que é o lançamento horizontal e como ele acontece. Ele vai para frente, porque ele foi lançado, e ele vai para baixo, porque a gravidade puxa ele para baixo. Juntamos os dois e estudamos de forma independente, porém simultaneamente. Agora a gente vai partir para a aplicação das equações do mu e do move para cada um dos eixos, certo? Comecemos pensando no eixo x. Eixo x, movimento uniforme, certo? Se o movimento é uniforme, eu posso utilizar a equação da velocidade a ΔS por ΔT, ou eu posso usar a equação do sorvete, espaço por tempo, a equação temporal do espaço. Está aqui, ó, S é igual a S0 mais V0t. Ah, entendi, professor. Professor, e o que dá para... Agora a gente vai alterar as equações. Gente, tudo que a gente aprendeu em mu e move, agora é só aplicar. Vem comigo, ó. Passou o S0 para o primeiro termo. S menos S0 vai dar ΔS, certo? Só que aqui nós chamaremos de ΔX, pelo simples fato de estar na horizontal. O V0 será chamado de Vx, porque é da horizontal, vezes o tempo t. A pessoa está de brincadeira, é a mesma equação. Pois é, ela só foi reescrita. Então não tem que decorar? Não, que decorar, para com isso. Você já aprendeu, né? Ah, entendi, professor. E qual outra equação? Então, para o eixo x não tem mais não, acabou, né? Porque o movimento uniforme só tem a equação do sorvete. Ah, compreendo. Então, passa aí, professor, para o eixo y. Para o eixo y, aí nós temos que lembrar que agora nós temos um move, movimento uniformemente variado. E agora, professor? E agora que a equação temporal é a equação do sorvetão, né? S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Eita, professor, que é aquela equação um pouquinho mais longa, né? É porque ela tem um termo de aceleração, né? Agora vem comigo. Ele parte com uma velocidade inicial 0. Professor, mas o lançamento não tinha velocidade inicial? Em x, na horizontal. Em y não tinha, não. Então a velocidade agora é 0 no início. É só você tomar cuidado com qual eixo você está escrevendo e montar com calma que tu faz qualquer exercício. Vem com o tio, ó. Passou S0 para o primeiro termo. S menos S0 vai dar ΔS. Aqui nós chamaremos de ΔY, porque nós estamos no eixo Y, certo? O V0Y não existe, vezes T, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. A aceleração é a da gravidade, como está apontando para baixo, continua positiva, vezes T ao quadrado, dividido por 2. O professor, então eu tenho duas equações aí que me dão um ΔX e um ΔY. O senhor pode voltar ali na figura para eu entender de onde é que saiu esses caras? Eu estou medindo a partir do referencial, certo? Então, quando eu falo de ΔX lá na equação, Vx vezes T, eu estou falando de uma medida a partir de onde ele saiu até onde ele foi sobre o eixo x. Então, o tal do ΔX que eu estou medindo
Tá aqui, ó. É a partir da onde ele saiu na horizontal. Ah, entendi, professor. Professor, e o ΔY? O ΔY é a partir da onde ele saiu. Então, da onde ele saiu para baixo, nós teremos o cálculo do ΔY. Ah, compreendo, professor. Cuidado com a pegadinha. O vestibular ele vai te dar a altura inicial de lançamento, provavelmente. Ele vai te perguntar a que altura o objeto está do solo em um certo instante. Você calcula o ΔY, você vai descobrir quanto que ele desceu. Para saber a que altura ele ainda está do solo, você precisa pegar a altura máxima e subtrair o que ele desceu. O que ele estava menos o que ele desceu é a altura que ele está do solo agora, certo? Só toma cuidado com esse detalhe. Continuando com as equações e continuando no MOVE, o MOVE tinha mais de uma equação, ela não tinha só o sorvetão. Tinha também uma equação que dava a velocidade do objeto em função do tempo. V igual a V0 mais A vezes T. Ah, é verdade, né, professor? Me lembro dela. Isso, pois bem. Só que nós vamos transformá-la para o nosso movimento. O nosso movimento, essa equação, ela está sendo aplicada no eixo Y. Então nós vamos escrever V de Y, que é igual ao V0 de Y, que vale 0, mais a aceleração, que é da gravidade, e é positiva porque está apontando para baixo. Ah, entendi, professor. Então a equação fica isso, está aqui, ó. O V de Y vai crescer com a expressão GT. Tu se lembra que eu falei que a velocidade de VY ia crescendo com o tempo? Está aqui, ó. Quanto maior o tempo, maior o VY. Ah, entendi, professor. E agora tem mais, né? Esse Vx aqui o senhor falou que normalmente o exercício te dá. É, normalmente ele te dá. Agora que eu sei calcular o VY, eu posso substituir aqui para obter a velocidade resultante. Em qualquer momento. Isso, em qualquer momento. Só que eu preciso te chamar a atenção. Que neste momento em vermelho que o tio marcou aqui, né? Este momento em especial, que é quando ele bate no solo, essa velocidade ela vai ganhar um nome especial. Ela será chamada por nós de velocidade limite ou de impacto. Ah, entendi, professor. Comum perguntarem isso? É comum. Exercício aqui cai normalmente com o lançamento de um míssil, com o lançamento de uma caixa de mantimentos, e aí ele pergunta com que velocidade essa caixa atingirá o solo. Você vai ter que fazer essas continhas aqui para chegar à resposta, certo? Não há segredos. O que eu estou te mostrando é que com as equações do mu e move, você consegue resolver o problema, ok? Porém, eu quero discutir algumas coisas em especial com você neste movimento. Se você já entendeu até aqui, certamente você já resolve os exercícios do vestibular. Não vá me decorar equações, por favor. Guarde as equações do mu e do move, transforme-as e resolva o lançamento horizontal. Eu vou só te mostrar alguns raciocínios de algumas perguntas clássicas do vestibular. Primeira, determine o tempo de voo. Ah, o vestibular gosta de perguntar isso aí, professor, qual é o tempo de voo? Pois é, ele gosta sim. Para isso, olha o que o tio vai fazer. Vou chamar essa equação aqui de equação 1. Vou chamar essa equação aqui de equação 2. E chamarei essa aqui de equação 3. Tempo de voo. Professor, qual delas a gente vai usar? Então, depende da informação que você tem. Normalmente a altura inicial lhe é dada. Ah, é verdade. E se eu sei a altura, o que eu uso, professor? Pensa. Se é a altura, está na vertical. Se está na vertical, eu uso as equações do eixo Y. Do eixo Y eu tenho essas duas. Ah, é verdade. Como eu sei a altura inicial, eu sei o ΔY. Então é por essa equação 2 que eu começo. Então, normalmente, iniciaremos pela equação 2 para o cálculo do tempo de voo. No lugar do ΔY, substituiremos a altura inicial máxima.
Ah, compreendi, professor. Quer dizer, então, que vai ficar isso, ó. Vai ficar H máximo é igual a G, tempo de voo ao quadrado, sobre 2. Professor, mas você não fez foi nada. Eu estou querendo te provar exatamente isso. Você não precisa ficar se preocupando com as coisas, não. Aqui as coisas vão fluir naturalmente. Tá aqui, ó. Se eu sei a altura inicial e a gravidade local, eu consigo calcular o tempo de voo. Pronto. Professor, me dê aí outra pergunta clássica do vestibular. Qual o alcance máximo? Professor, e agora, como é que eu faço? Ué, pensa comigo um pouquinho. Alcance está no eixo X. Se está no eixo X, eu preciso usar as equações do eixo X. Professor, e qual é a equação do eixo X que a gente vai usar mesmo? É a equação 1, meus amores. A equação que dizia que ΔX é igual a Vx vezes t. Só que eu não quero o alcance máximo, então nós chamaremos de ΔX máximo. Eita, professor. E o Vx a gente já sabe, né? Pois é. E para ele chegar ao solo, para ele ter percorrido a distância máxima, ele precisa ter chegado ao solo. Então tem que ter se passado o tempo de voo, certo, professor? Exato. E o tempo de voo a gente tira daqui, da equação anterior. Essa equação, faz comigo aqui que nós vamos de uma vez, ó. O 2 está dividindo, vai passar multiplicando, vai ficar 2 vezes o H máximo. A gravidade que está multiplicando, nós vamos passar dividindo, certo? E aqui estava ao quadrado. Para sumir com esse quadrado, eu tiro a raiz quadrada. Ah, professor, compreendi. Então tá aqui a equação do ΔS máximo. Eita, professor, que eu tô perdido, é muita equação. Não, não tem muita equação, é só do mu e do move. Transforma para o eixo X, transforma para o eixo Y e estamos resolvidos, certo? Próximo vídeo falaremos sobre lançamento oblíquo. Não perca as melhores cenas do próximo capítulo. Se gostou, deixe seu like, compartilha com seus amigos e até a próxima, meus queridos. Grande abraço!